pessoal, boa tarde, boa noite, bom dia para você, tudo bem? Estamos aqui começando mais um podcast, o Realmente Cast, o primeiro podcast na TV aberta. Estamos aqui com uma convidada muito bacana, mas que antes da gente apresentar, temos que falar dos nossos patrocinadores. Temos hoje aqui a Biostratos, que é uma grande parceira nossa, empresa nacional, que está aqui participando junto aqui com a gente. Inclusive vai ter brinde aqui já eu chego nele. E tem também o Grupo JM, com a TRR, que também é uma empresa nossa parceira, que é extremamente importante para agregar muito valor à nossa economia. Mas sem mais demora, sem mais delongas, estamos aqui com Lilian Lins. Lilian, muito obrigado pela sua aceitação, por ter aceitado esse convite. Eu acho que você é uma pessoa ícone, uma pessoa que está se tornando muito exemplar naquilo que faz, e é por isso até o nosso convite. Eu acho que é uma mulher fantástica, empreendedora, profissional, e fica aqui meu agradecimento por você ter aceitado. Eu quem agradeço, é um prazer enorme. Tá ótimo. Você, aqui nos bastidores, pessoal, ela perguntou aqui agora qual é a sua profissão. Eu sou advogado, de profissão, também sou corretor de imóveis, falo um pouco de educação financeira, fui convidado aqui pelo pessoal, por Ana Carla, Fabiano, o pessoal aqui da TV Futura, da gente fazer isso aqui, e o nosso objetivo é trazer pessoas empreendedoras, não são empresárias, são pessoas corajosas, que resolveram empreender. Acho que você é uma mulher forte, uma mulher corajosa, que resolveu mudar, está colhendo os frutos disso, e é por isso que você está aqui, porque a gente tem muito interesse em saber a sua história. Né? A gente termina adquirindo esses predicados, porque na verdade não é nada fácil. Imagino. Inclusive, normalmente eu começo o programa fazendo um apanhado cronológico para a gente entender um pouco. Tem muita gente que lhe conhece, mas naturalmente também vai ter gente que não nos conhece, que não lhe conhece. Lógico. E eu acho importante a gente fazer uma apresentação breve. Quem é Lilian Lins? Vamos lá. Eu sou Lilian Lins, sou nutricionista, me formei na Universidade Federal de Pernambuco, morei em Recife minha vida toda, mas tenho família aqui em Natal. E aí terminei casando com um potiguar. Então, há 18 anos me formei em nutrição, hoje eu tenho 43 anos. E aí eu sempre tive a certeza que eu queria trabalhar com saúde, né? Então, desde nova, assim, desde pré-adolescência, adolescência, início de faculdade. Você fez, então, na Federal de Pernambuco? Na Federal de Pernambuco. Ela é minha conterrânea, quem não sabe, eu sou de Pernambuco também, então é uma terra que eu sou apaixonado. Mas não é uma atividade fácil, não é a federal muito concorrida também, não é um curso fácil também, as pessoas às vezes podem até achar que é besteira, mas não é. Verdade. E eu quero que você conte um pouquinho desse seu início de trajetória. Na verdade, eu estudei muito na época para passar no vestibular, porque eu queria muito seguir a carreira do meu avô, que foi dentista muitos anos, vida toda aqui em Natal. Mas de última hora eu coloquei nutrição, porque eu sempre amei cozinha, mas eu não me via assim como nutricionista, né? Mas naquela hora do medo, quando eu cheguei em casa, eu disse, eu coloquei nutrição, não vou mais fazer odonto não. Estava muito concorrido, a mãe, é o quê? Você tá doida? Aí meu pai, nutrição é maravilhoso. Todo mundo precisa de nutrição. Engraçado, que bom que pelo menos ele teve discernimento de saber, né? Que é bacana, legal. E eu tenho uma tia que é nutricionista aqui em Natal também, sendo que ela sempre trabalhou na área hospitalar. E aí eu coloquei nutrição, mas tinha estudado bastante, terminei passando em primeiro lugar. Ah, então a gente tá aqui com uma quase nerd, né? Porque assim, antigamente o povo tem muito preconceito com nerd, mas não, gente, nerd é quem move o mundo, quem sabe passar numa prova, quem sabe realmente empreender. Feliz, sai até no jornal lá, o primeiro lugar. Que coisa boa. E aí assim começou, né? Estudei nutrição lá em Recife, e eu sempre tive a certeza que eu queria trabalhar com saúde, né? Porque na nutrição você vê alimento, mas você estuda muito as patologias, né? Toda vez que eu estudava, eu dizia, não, mas eu puxava isso aqui para a saúde, Mas deixa que para ter saúde a gente também precisa entender de todas essas doenças, né? E como tratar essas doenças de uma forma preventiva. Isso acho que é o bacana da nutrição. Exatamente, que você consegue prever, realmente fazer com que a pessoa consiga viver de uma forma mais saudável, mais prolongada, sem precisar tanto de remédios ao longo do tempo. Porque, como se sabe, o remédio vai para realmente remediar, vai para poder curar o que já está com algum tipo de problema, né? Com certeza. E eu acho que quando você envolve a alimentação saudável, que eu particularmente virei fã, inclusive a gente vai falar daqui já sobre o kale, que eu virei fã, eu achei fantástico a sua... Legal. Posso chamar de restaurante? Porque assim, tem um slogan que eu achei fantástico, que é o primeiro fast food do bem do Nordeste. É verdade. Eu achei isso legal. Mas vamos voltar aqui para o início. Então, passou na UFPE. E aí eu
já perto do final do curso, quando chega a parte de fazer aqueles estágios, né, curriculares, eu fazia, caramba, mas não tem um estágio que a gente faça que seja assim para trabalhar com saúde. Aí foi quando eu procurei a UPE, que é a Universidade Estadual, Uhum. e eu fui o primeiro estágio curricular da federal com a UPE que eu fiz na área de educação física. Então lá eles tinham um centro de treinamento para atletas, né? E aí eu fiz esse estágio lá e o meu estágio, em vez de ser em saúde pública, foi na UPE lidando com nutrição e atividade física. E aí minha primeira pós-graduação foi em nutrição esportiva. E aí, tem tudo a ver, né? Eu acho que, principalmente hoje em dia, com esportes mais de alto rendimento, né? Com os atletas que estão cada vez mais requisitados, você precisa ter uma atenção. Tanto que eu vejo muito profissional, principalmente jogador de futebol, que tem um próprio nutricionista. Fora do clube, mas que ele tem também, porque realmente é uma atividade muito curta, você tem que ter realmente um tempo curto de atividade. Porque o do clube termina abrangendo o grupo, mundo, né? E a parte fisiológica é muito específica de cada um. Cada um, né? E aí entrei na nutrição esportiva. Logo depois disso que eu concluí a pós-graduação, eu casei e vim morar aqui em Natal. Quando eu cheguei aqui, lá em Recife, já tinha essa cultura de as academias tinham nutricionistas dentro da academia. E aqui não tinha. Isso que eu ia perguntar, mas até hoje é um pouco assim, né? Assim, é comum ter nutricionista dentro das academias aqui em Natal? Ou... Você pode ter, não ela circulando, mas ela lá para fazer o seu atendimento. Para poder fazer, entendeu? Legal. E aí, na época, meu marido malhava na academia atlética, que depois virou Bodytech. Uhum. E aí eu procurei o dono, né? Na época até Fábio, que é até hoje o dono da Bodytech. E ele acatou, ele sempre foi super atleta, ele tinha nutricionista, inclusive na época. Não, vamos. E aí eu comecei a atender. E fiquei 8 anos lá. Então isso foi muito bom para mim, porque eu fiz uma clientela, eu não tinha muitos amigos, não tinha amigos aqui. Porque você veio de fora, né? Eu vim de fora, não me formei aqui. Então terminei criando esse laço com os professores também, né? Trocando muita ideia, muita bola. É porque nesse formato você a amizade acaba sendo posterior à parte profissional. Que normalmente quando você mora, nasce, cresce num local, você vai criando amizades ao longo do tempo. E no seu caso não, você teve que criar suas amizades muito embora por conta da parte profissional, né? Então tem essa mescla também. E é um pouco mais difícil também, né? Minhas amigas hoje, inclusive aqui, né? São todas minhas clientes, porque terminou virando, de fato, amiga. E aí, lá dentro da clínica, né? Que eu fui me envolvendo, eu comecei a ver que eu precisava de outras especializações, né? Então, a segunda foi em clínica funcional, que aí a gente abre a cabeça, assim, eu acho que é uma área fantástica da nutrição, são coisas que você, de fato, não dá tempo de ver na universidade, nos 4 anos de curso. Então, são 2 anos essa pós-graduação, que é muito, muito completa, muito bacana, fiz em São Paulo. E aí, depois disso, eu fiz a nutrição renal. Porque quando você trabalha com suplemento, hoje em dia já é algo mais basicão, que toda esquina tem loja de suplemento, todo mundo entende um pouquinho de tudo, né? Whey, não sei o quê, BCA, não sei o quê. E particularmente tem muitas substâncias que hoje em dia é meio enganação e outras são extremamente importantes e você pode utilizar da melhor forma possível. Por isso o conhecimento. É importante você ter conhecimento. Aí, nesse início, quando eu prescrevia, a pessoa já dizia, isso não vai me fazer mal, não. Isso não vai fazer mal pro meu rim, não. Ai, não, eu fui tomar, minha mãe disse que não era para eu tomar. Deixa eu ligar para sua mãe, então eu também sempre fui assim. Olha e tal, tá calculado, tá prescrito e tal, tem isso de benefício, não se preocupe que eu vou estar monitorando, a gente vai estar avaliando exames e tal, tudo com muita segurança, né? E aí, minha sogra, nefrologista, tem clínicas aqui de hemodiálise, aí me chamou para trabalhar em uma das clínicas. Foi quando, pela primeira vez, depois de alguns anos de profissão, eu trabalhei com a doença mais perto de mim, que eu desde o início não queria. Era prevenção, né? Exatamente. Da saúde mais preventiva. Mas foram 3 anos de muito aprendizado, assim, porque o doente renal, ele é um doente que ele já caiu
na doença renal, porque ele já é doente de outras coisas. Então, a maior causa de doença renal crônica, que é aquela que o paciente precisa de uma máquina de hemodiálise para viver, é diabetes e hipertensão mal cuidado. E que, como as pessoas não têm essa informação, né? Eu me lembro que quando eu, já formada em nutrição, também não sabia. que eu fui fazer a pós, eu fiquei, caramba, como não tem? E às vezes eu via assim, pessoas próximas a mim dizendo, não, remédio da pressão, às vezes eu tomo, às vezes eu não tomo. Tipo, pouco se importando, né? E é uma doença extremamente silenciosa. A gente Perigosa. só sabe quando o rim tá ruim, quando você tá para perdê-lo, né? Então, assim, é uma doença que você só vê, só descobre com exame. Muitas vezes ela não dá sinais e sintomas. E quando você vê, é irreversível. Então, foi muito, assim, foi um desafio, porque eu sou muito emotiva, assim, então eu acho que eu tinha esse receio de trabalhar com a doença, que eu tinha medo de sofrer, de me envolver junto com o paciente, e de fato era assim que acontecia. Mas aí quando veio o segundo filho, eu disse, não, deixa eu, tenho que escolher aqui, então larguei a nutrição renal. Até hoje eu no consultório atendo pacientes em tratamento renal conservador, que é aquele que não precisa de hemodiálise, mas que tem que preservar o rim, e não existe remédio. O único remédio é a nutrição adequada para aquela patologia. Porra, bacana. E aí, depois disso, eu fiz a fitoterapia, que é outra pós-graduação incrível, que também são 2 anos, que como nós, nutricionistas, a gente não pode prescrever medicamento, a nossa arma é a planta, né? É o alimento mesmo. E aí poder entender um pouco disso, poder ver que tudo aquilo que a gente vê na farmácia, ele veio da planta. Aqueles medicamentos que vão... processados, passaram por procedimentos, né? Mas a base são plantas. Exato. Você fica assim impressionada. Você fica impressionada também de ver o quanto a planta tem poder, o quanto a planta cura e o quanto a planta, a gente tem que ter cuidado na automedicação. E, porque assim, infelizmente tem muito médico, principalmente, até pessoas que tem um pouco de preconceito com algo mais natural por achar que só o que funciona de fato é a medicação mais pesada, né? Então isso vai um pouco nesse embate, né? Vai um pouco justamente para, ei, não é assim também não, isso. Inclusive, quando a gente trabalha de forma preventiva, né? Muito melhor. Então, você pode utilizar aí e prevenir de uma forma maravilhosa, né? Uma plantinha que faz você dormir. Coisa boa é essa. É verdade. Porque, uma assim, plantinha que melhora a digestão quando você está empachado, cheio de gases, com estufamento abdominal. Então, assim, tem muita coisa bacana. Uma plantinha diurética para nós mulheres. Fazer um xixizinho, relaxado, mais tranquilo. É muito legal. Mas é porque, assim, a evolução também vai ajudando nisso. A gente não tem como negar que a medicina evolui de uma forma que a gente conseguiu aumentar a longevidade das pessoas, a expectativa de vida aumentou, tudo isso também condiciona. Mas também tem a parte também de efeitos colaterais. Com certeza. Né? E acredito que nessa parte mais natural, eles sejam menores, né? São menores, mas existem, né? E a gente não pode ignorar os sintomas do paciente, né? Por exemplo, tem gente que toma um chazinho de alguma coisa, dá meia hora, corre pro banheiro, bota para fora, porque deu uma incompatibilidade ali que não gerou. Já tem outro que super se beneficia daquele chá, entendeu? Chá verde, esses chás mais estimulantes, o matcha, o chá verde, Ai, chega. Ai, pois você pode falar aí 1 milhão de chá, que eu particularmente eu não gosto de chá de jeito nenhum. Chá de boldo, camomila. Tava lembrando. Aquele chamate que era mais industrializado eu gostava. Aí não presta assim, né? Que ele é batido com gelo, não sei o quê, aquela coisa toda. Aí... Se for pra bater com gelo, presta. Não, eu digo assim, com açúcar, não sei o quê. Aí você começa a detonar, bicho, que nem açaí natural, que você leite moça, não sei o quê, não sei o quê, não fica natural, né? Mas é incrível como realmente o mais importante de tudo é a gente ouvir o paciente, né? Lilian, eu não me dei no dia que eu tomo, eu tenho dor de cabeça, eu não fico legal. Então já é a prova que o seu organismo não compatibiliza com aquela planta ali. Então vamos tentar outras, tem inúmeras outras, né? E aí depois disso, dessas 4 pós, veio aí o hobby, que sempre foi a gastronomia, né? Então, eu sempre gostei muito de cozinha, sempre fui aquela criança que estava dentro da cozinha. Que melecava tudo, que fazia alguma coisa ali. Sempre. Nas minhas férias, que juntava a primarada,
quando os primos mais velhos iam sair para show, para festa, dizia: Lilian, fique acordado, que quando voltar é você que vai fazer o sanduíche da gente, viu? Fazer a larica na volta, todo Porque mundo o comer seu tudo. sanduíche é o melhor, não sei Uhum. o quê. E aí eu sempre gostei, realmente. Lá em casa, tipo, sobremesa, o que tinha, Mas dia de mas evento. vamos lá. Tem altas fotos que eu vou até colocar aqui, que eu vi ali. Falei, rapaz, não é possível que isso não tenha creme de leite, não é possível que isso não tenha nada, que foi algo que você me disse quando eu fui conhecer, inclusive o ambiente, o espaço dela lá é sensacional. Eu adorei, como eu disse a você, a identidade visual eu achei muito bacana, muito compatível Que com legal. tudo. E, inclusive, eu vi um pouco de inspiração até em locais de fora que a gente chega já já lá. Mas algo que me chamou muita atenção foi o visual da comida. Legal. Que assim, há um certo preconceito das pessoas também em achar que comida natural, mas assim, é aquele sem gosto, você não consegue comer, você come só um pouquinho, já não consegue comer mais. Fabiano, coloca aí, por favor, no Instagram dela aí, só pra gente dar uma olhada. E como é que foi pra você isso, essa criação, para as pessoas Então. começarem a experimentar, começar a gostar, como é que foi essa parte aí? Ó, desce aqui só mais um pouquinho. Ó, desse bolo aqui, ó, tá vendo, Ana Carla, você aqui, ó, com esse bolo aqui maravilhoso aqui, ó. Aí o negócio desse é muito bom, realmente. Desce mais um pouquinho que tem outra aí. Pronto, esse bolo aí. Como é que você chega num negócio desse e diz, não, isso aqui é extremamente natural, isso aqui vai lhe fazer bem? Como é que foi essa criação toda aí pra você? Ai, foi realmente, a cozinha virou realmente um laboratório para mim, sabe? Então, assim, o que é que aconteceu? Eu queria gastronomia, sendo que eu não queria fazer um curso de gastronomia o normal. Eu queria já partir para gastronomia natural, entendeu? Claro. Enquanto eu não achava esse curso, que hoje em dia, inclusive, já tem aqui em Natal, eu comecei a fazer muitos cursos fora, módulos, né? Então, não sou formada em gastronomia, mas eu comecei a ir para onde porque eu sou muito imediatista. Então, mas é porque a gastronomia também tem um quesito também de algo mais gourmet, mais sofisticado, e você foca muito na parte realmente nutricional da coxa, funcional. Então, aprendi aquilo ali e vinha para cá e tentava transformar aquilo para nossa realidade, porque ainda tem isso, né? Então, foi quando... Que era mesmo que eu ia dizer? Não, você ia falar a respeito dessa alimentação que eu achei sensacional, que eu achei muito incrível de você conseguir bolar. É porque eu ia falar da culinária que eu aplico hoje, que é a low carb, que é uma culinária que eu me identifico muito, mas na verdade eu comecei a invadir a cozinha mesmo para fazer a culinária detox. Que é isso que eu quero chegar também, que eu quero que você meio que traduza um pouco isso aí, porque assim, ficou um termo conhecido, todo mundo detox, suco, não sei o que, mas o que é o detox? Tá, vamos lá, você vai entender e você agora vai me se apaixonar. Eu não sei se eu entender, todo mundo entende. Olha só, tudo que a gente tem contato de substância química entra. Vamos supor, passa um hidratante aqui, se ele tiver perfume, corante, aditivos químicos, eu vou absorver o que é bom e o que é ruim, o que é químico e o que não é. Passa um protetor solar, passa um desodorante cheio de alumínio, né, cheio de produto químico. Sento na mesa para tomar café, vou comer uma fruta que tem agrotóxico. Vou comer um requeijão que tem ali substâncias químicas, hormônio da vaca, antibiótico. Saí para trabalhar, paro num posto de gasolina, aquele cheiro tóxico, forte. Eu adoro. Né? O cheiro de gasolina é muito bom. Nunca mais você vai abrir o vidro no posto. Não, mulher, pelo amor de Deus. Tá. Eu também adorava. Então, o que é que acontece? Essa química toda que a gente tem contato ao longo do dia, ela entra e ela tem que sair. Então, o nosso laboratório é o fígado. E os funcionários do laboratório são os nutrientes que a gente consome. Então, os nutrientes vão lá no fígado para transformar essa substância química em uma substância líquida que vai sair e ser eliminada através de fezes, urina e suor. Com a industrialização da coisa e a vida moderna, todo mundo começou o quê? A descascar menos e desembalar mais, né? Então começou a entrar muita química e pouco nutriente. O alimento vivo, ele foi ficando para trás, porque todo mundo quer o quê? O molho da latinha, o molho do potinho, mas não quer pegar o tomate e fazer o molho, né? E aí gera no nosso fígado uma sobrecarga. Entendi. E aí o fígado diz, ei, eu tenho 1000 e outros trabalhos aqui para fazer. Manda essas substâncias químicas para o estacionamento. Legal. Que quando ele consumir
os funcionários necessários, que são os nutrientes, eu chamo vocês. Sabe para onde essa substância vai? Não. Para a célula de gordura. O estacionamento de uma substância química é na célula de gordura. Isso vai inflamando, aumentando celulite, várias ites inflamatórias e dificultando o emagrecimento, porque sobrecarrega o nosso metabolismo. E aí veio a culinária detox para salvar um pouco essa situação. Para fazer a culinária detox, que eu comecei fazendo isso aqui com um grupo de 10 pessoas, eu cozinhava durante uma semana para eles, para estimular o sistema detox. Então, tudo era pensado para o fígado. Todos iriam comer apenas o que você indicasse. Apenas o que eu indicasse. Sem furar naturalmente, para que o corpo conseguisse expelir tudo aquilo de ruim. Buscar essas substâncias que estavam na célula de gordura, para a gente conseguir, naquela semana, detoxificar ao máximo. Entendi. Isso iria não só promover o emagrecimento naquela semana, como iria preparar o seu corpo para dar continuidade ao processo de emagrecimento. Porque sempre tenho muito esse foco na estética, porque termina sendo o que muita gente me procura ou procura o nutricionista. Né? Então, a gente começava a fazer isso aí. Então, os chás eram bem voltados para estimular o fígado a trabalhar mais rápido. Tem que ter uma boa noite de sono, porque o processo de detox todos nós realizamos. A gente nasceu com essa capacidade. Mas o que determina um bom detox é se eu consumo nutrientes vivos e se eu tenho uma boa noite de sono. Porque é durante uma boa noite de sono que a gente faz esse processo de autolimpeza. Tanto é que quando a gente acorda, a gente tem aquela urina num volume maior, mais escura, com mais substâncias ali que precisavam Por isso sair. até que normalmente os exames são feitos com a primeira urina do dia. Exato. Né? Então, precisa ter uma ingestão de líquido mais alta, porque eu estava mexendo com a sujeira. Então, imagine você fazendo faxina e não bebendo água. Então, estimulava a hidratação. E o primeiro detox que eu trouxe para cá, que foi um curso que eu fiz na minha pós-graduação em São Paulo, de nutrição funcional, era o detox vegetariano. Porque, como a gente queria diminuir a sobrecarga do consumo de substâncias químicas, e a gente sabe hoje em dia que o negócio está assim, se correr o bicho pega, se ficar o bicho come, né? Então, a gente sabe que as proteínas, elas são contaminadas porque esses animais consomem um alimento que vem do solo, que o solo está cheio de vestígio, de hormônio, de antibiótico e tal. Então, a gente tirava as proteínas animais e fazia aquela semana toda vegetariana. Depois que o tempo foi passando, a gente foi evoluindo nisso, porque a própria nutrição evoluiu. A gente viu que o detox é importante, mas a gente pode unir o detox a uma outra culinária, que para quem não é vegetariano, traria mais prazer e teria uma longevidade maior. Exato, até porque você não tem como manter uma dieta detox pela vida toda, acredito eu. Mas tem como ter estratégias de detox. Certo. Mas Né? assim, porque eu vejo muito essas dietas mais, não vou dizer apelativas, mas que são mais restritivas e que assim, não tem como você manter realmente por longos meses, acredito eu. Então, por isso que é importante você ter esse impacto, né, acho que no início, e você ir mantendo a alimentação saudável ao longo do tempo. É porque assim, emagrecer todo mundo acha que sabe. Na prática, se você se alimentar de forma mais natural, fazer exercício físico, comer bem, tomar água, a tendência é que você venha a melhorar, mas também não é só isso. Algo que eu queria lhe chamar a atenção e lhe perguntar, que é algo que a gente vê hoje muito em dia, principalmente em rede social, é um pouco dessa cultura à obesidade. As pessoas realmente aceitando seu corpo, aquela de você postando várias fotos realmente de biquíni, algo assim, realmente com pessoas muito obesas, no sentido de cultuar essa questão da obesidade. Eu, particularmente, eu vejo isso no quesito da saúde. Eu não acho algo muito interessante. Mas tem o quesito social da coisa. Eu queria saber de você o que você acha a respeito disso tudo hoje. Não, eu acho que tudo em excesso não é legal. Né? Eu acho que a gente tem que achar aí o contraponto, né? Tanto é que tem vários pacientes meus que chegam a um ponto assim de tá tudo perfeito, sabe? Eu digo, mas tá perfeito. Não, Lília, mas eu quero lhe dar alta de jeito nenhum, né? Então, assim, a gente tem que saber enxergar o ponto que tá demais, tanto
o 8 como 80, né? O 8 que eu digo, tipo aquela extrema magreza, aquele culto ao corpo perfeito, que hoje em dia a gente sabe que com tudo isso, dessa exposição, aumentou muito também essa paranoia, Antigamente né? tinha muito disso, né? Da bulimia, né? Anorexia, tem um pouco disso. E aí isso também migrou também agora para essa questão digamos assim, aquele direcionamento para a atenção das pessoas que são obesas, que não vejo problema nenhum. Quem quiser. Mas eu acho que o mais importante mesmo é a gente estar alinhado a um processo emocional saudável. Legal. Né? Se você está emocionalmente saudável, com um pouquinho de peso a mais, que para a estética, quem ditou que a estética perfeita era aquela da magreza extrema, né? Então, se você se aceita assim, se você se gosta assim, se você é feliz assim, e sua saúde está em dia, você tem energia, você cuida de sua família, você desempenha seu trabalho, não vejo problema nenhum. Mas também tem um contraponto de, normalmente assim, uma pessoa muito obesa, extremamente obesa, normalmente vão ter taxas alteradas, vão ter disfunção erétil, disfunção de outras coisas que podem acontecer muito. Minha preocupação maior como uma pessoa leiga é que isso venha a se tornar uma forma, a se tornar um espelho no sentido de seja obeso você também, que é legal, que é ok. Eu acho que não, eu acho que tudo isso já é muito uma defesa do emocional, né? Que quem tem sobrepeso tem uma carga emocional, um peso da sociedade, carrega uma culpa, e muitas vezes não é culpa dela, né? Então, assim, tem outros fatores aí por trás, sabe? Eu acho exatamente isso, que é justamente esse meu receio. Pô, peraí, uma coisa é você se aceitar como você é. Eu sou acima do peso, acredito eu, pelo IMC, aquela coisa toda. Mas eu, particularmente, eu não me sinto ofendido caso alguém me chame de gordinho. Mas acredito que uma pessoa com 200 quilos, 250 quilos, ela vai estar em outro patamar em termos de saúde. Eu acho que se hoje, se eu for tirar minhas taxas, provavelmente, pode ser que tenha alguma outra alterada, mas a tendência, acredito eu, que a maioria esteja ok. Uma pessoa de 300 quilos, não. Aí qual é a minha preocupação? É aquela questão de você direcionar a atenção como se aquilo fosse a forma mais correta. Uma coisa é você se aceitar como você é, independente de classe, raça, idade, tudo. Certeza. Outra coisa é você meio que direcionar. É que, tipo como drogas. Eu vejo muito essa analogia de, não é um caminho melhor a se tomar você ser um drogado. Se você quiser, você pode ser. Se você quiser ser uma pessoa obesa de 300 quilos, você fica à vontade, mas a tendência é que você venha sofrer as consequências. Porque hoje em dia esse ponto está em voga também, né? Mas, enfim, acho que cada um deve agir como acha melhor. Eu, particularmente, eu tenho medo dos dois extremos, como você falou. A magreza demais, que infelizmente está até em rede social, filtro do Instagram, famosas pessoas. E eu vejo até que tem famosos que estão começando a mudar um pouco isso, né? De querer colocar o corpo como ela é, evitar aquele Photoshop todo. Como você falou, tá muito atrelado, né? A alimentação, você emagrecer com o corpo. Para você, como nutricionista, as pessoas que lhe procuram, a tendência, a maioria dessas pessoas é do quesito realmente estético da coisa, ou tem uma parte funcional, né, de organismo também? É estético, mas sempre tem a saúde no meio, sabe? Sempre tem. Eu acho que o passo é a estética, mas quando a gente vai cavando, sempre acha que é uma energia que pode melhorar, é um sono que não está bem, é um intestino. É incrível, é incrível. 90% das pessoas que eu atendo tem algum problema no trato gastrointestinal. Sendo que ela quer tanto emagrecer que aquele problema, mesmo sendo um baita problema, não é prioridade. Fica em segundo plano. Sendo que ela tem que entender que para ela emagrecer, ela precisa tratar aquele problema. Entendi. Porque um corpo inflamado, ele não sai do canto. Ele nem emagrece, ele nem ganha massa muscular. Porque a energia daquele organismo está voltada para aquele processo inflamatório que está ali, todo dia, todo dia, todo dia. Entendeu? Então é muito legal que a gente vai tratando e o emagrecimento, eu digo muito, ele vai chegar para você como um bônus dessa saúde que você vai melhorar, que você vai tratar, que você vai ganhar. É porque hoje em dia eu fiz essa pergunta da questão da obesidade, que principalmente em rede social e após a pandemia, a gente viu um crescimento muito grande de coisas relacionadas à culinária, né, de pessoas cozinhando, colocando e tudo mais, e também essa parte de personal trainers, que estão crescendo também, tendo visibilidade e tal, e você vê muito aquela questão de antes e depois. Eu, particularmente, eu acho isso um pouco perigoso também. Não sei o que você acha também de você pegar alguém antes e depois, como se fosse algo eu para todo mundo. Nunca posto assim, antes e depois.
Respeito muito o paciente. Se ele quiser, ele posta na rede dele, né? Isso, é isso que eu disse. Sendo que às vezes isso é utilizado como forma de propaganda, né? E a pessoa se baseia por outra pessoa, com outro Porque organismo. às vezes eu recebo de paciente. Ai, Lilian, olha aqui. Mas que aí bacana. é uma comprovação de que tá dando certo. Ela tudo posta, bem, me marca aí, tudo bem, claro, eu reposto, porque muitas vezes serve de incentivo para muita gente. Até nas redes sociais tem muita gente que cresceu Não, demais. por conta do seu antes e depois. Exato. Tipo assim, nossa, vou me inspirar nessa pessoa. Exato. Né? Então, quando parte da pessoa, aí eu acho muito bacana. Quando é a pessoa que quer elogiar, ó, tá vendo tudo aqui que eu mudei, foi por conta da Lilian, ele me ajudou nisso, eu acho fantástico. Só não gosto daquela promoção que normalmente pode ter, seja de personal trainer, de nutricionista, de cirurgião plástico, coisas que podem acontecer realmente desse antes e depois, que pode chocar, influenciar uma pessoa a fazer, às vezes, alguma coisa que não é o devido para ela. Né? Algo nesse sentido. Algo que acontece muito também são pessoas que não têm o conhecimento técnico necessário para começar a falar sobre dieta, sobre alimentação e tudo, remédios e coisa do tipo, e começa a prescrever isso. Como é que você enxerga toda essa questão dessas pessoas que são entendidas, produzem conteúdo na internet, influenciam pessoas, mas que não têm o conhecimento devido para isso? É verdade. Eu acho que eu não tenho nem a falar de como eu enxergo essas pessoas, e sim quem vê aquilo ali, vindo de uma pessoa que não é profissional da área, e vai seguir aquilo ali, né? Acho que o que você bota para dentro do seu organismo é algo que a gente tem que ter muito cuidado, como a gente falou aqui, né? Tudo existe um contraponto, cada um é cada um, isso é fantástico da gente ver. Tanto é que em dias meios de atendimento, às vezes o povo diz, ai, Lilian, por que você não atende o dia todo? Assim, todo dia, o dia todo, porque eu quero marcar, não tem vaga. Gente, é tão cansativo, que assim, eu passo em média 1 hora e meia com um paciente no meu consultório. É uma senhora consulta, né? Assim, é algo bacana. E cada um é uma história, legal, né? E a alimentação é algo que acompanha você da hora que você acorda, da hora que você vai dormir. Então não é algo simples de você mexer, de você mudar, de você acertar, de você ter assertividade exatamente para aquilo dar certo. Porque se aquela pessoa chegou até ali para investir, para pagar, é um investimento. Claro. E a gente quer que dê certo, né? Então, quando acaba, assim, aquele dia que termina, que eu atendo de 8 às 8, eu chego em casa, chego, Deus do céu, é muita história no meu juízo, né? E assim, um era doente renal, o outro queria emagrecer, o outro joga futebol, o outro... Você tem que entender todo esse cenário para cada um. São vários mundos, claro. Né? Mas por que é tão difícil fazer dieta? É difícil porque sempre gera aquela coisa de que é ruim, né? Eu digo muito assim, para quem quer fazer dieta, primeira coisa que você tem que criar dentro da sua mente é um lifestyle que favoreça esse tipo de alimentação. Tipo, eu quero mudar, entendeu? Mas e aí? Aí, à medida que você quer mudar, você vai implantar as coisas que hoje em dia a nutrição assim deu passos galopantes naquilo que era muito ruim. Tanto é que você estampou aqui a imagem daquela comida. Um bolo, Eu vou querer botar, viu, Fabiano, depois eu quero um camarão que tem aí, que eu achei sensacional. E eu quero que você bote depois aí, porque eu acho que vale a pena todo mundo ver, que eu particularmente sou fã de camarão, mas quando eu vi aquilo ali, é um prato muito bacana, porque me chama muita atenção, porque assim, como eu disse, não é fácil fazer dieta, acredito que você deva receber. Mas entenda, é muito de uma cultura de que não é fácil, com as armas que a gente tinha antigamente. Hoje em dia, o processo é outro, a ciência da nutrição, ela evoluiu. Né, esse de camarão. Então, assim, eu gosto de mostrar também. Pronto, esse aqui é o nosso bobó low carb, o bobó de camarão. Que a gente, ao invés de usar a macaxeira, a gente usa o girimum. Porque o girimum na low carb, né? Bem legal, ele entra como verdura e legume. E já a macaxeira, ela tem uma densidade calórica 5 vezes maior. Ele tem muito mais carboidrato do que o girimum. Então, a gente sempre tenta fazer uma versão tão gostosa quanto, porém com impacto na saúde que favoreça o emagrecimento. Entendeu? E foi aquilo que eu falei da apresentação também. Antigamente, depois, aquela coisa, um monte de folha, uns tomates cortadinhos, palmito, não sei o que, cenourinha ralada e um pedaço de frango. Era comida saudável antigamente. E hoje em dia, não. Basta eu lhe dizer que hoje, eu como nutricionista, a coisa que eu menos como
de verdura é essa salada aí, que Entendi. você está dizendo, Legal. entendeu? Eu como arroz de couve-flor, farofa de brócolis, legumes grelhados com molho bechamel de Eu castanha, acho sensacional isso. Muito lasanha bom. de abobrinha, tabule de couve-flor. Então, sempre são saladas que você não acha que é salada, parece um carboidrato, Legal. que o carboidrato é o mais apetitoso Uhum, e é o que a gente hoje tem que reduzir quando a gente quer queimar mais gordura, uhum. entendeu? Particularmente, eu vi em algum canto falando a respeito da mudança da alimentação dos Estados Unidos, acredito que foi na década de 80, quando eu acredito que algum presidente, confesso que eu não lembro qual, teve algum problema de saúde e meio que passou a se veicular na propaganda naquela época, como se o culpado por isso fosse a gordura. E aí foi quando as pessoas começaram a mudar para o carboidrato, então muito sucrilho, muito donuts, muita aquela coisa toda. Você acha que a propaganda em si, a publicidade, marketing desses alimentos hoje em dia, ele pode influenciar muito negativamente a ponto das pessoas enxergarem uma comida saudável e ter um pouco de repúdio? Totalmente. Se você buscar na sua memória, você consegue lembrar pelo menos de 3 propagandas da sua infância que tinham um slogan que dizia que aquilo ali era o que há de mais saudável. Né? De biscoito recheado, de danoninho que vale um bifinho. Compre batom. Seu filho merece batom. Até hoje eu sou fã de batom. Mas é uma propaganda. 2 hambúrgueres, alface, queijo, molho especial, cebola pix e um pouco de angelim. Ou seja, Exato, talvez o que eu esteja precisando disso. Olha né? aí, vamos trazer pra cá, tá vendo? Pra divulgar isso melhor. Mas algo que eu achei interessante foi o seguinte: eu, como eu disse a você, eu senti uma pegada muito atualizada, um pouco europeia, como eu disse a você. Eu lembrei muito do Pret a Manger, que era um restaurante que eu comia muito em Londres, que eu achei sensacional. Então você tinha sanduíche de todo tipo, com um pãozinho mais saudável, outro mais tradicional, croissant, enfim, tinha tudo. Eu achei aquilo sensacional. Então, eu tava até dizendo a Ana Carla aqui antes, tinha a modalidade Eat Here, que é quando você ia comer lá no local, e tinha o Takeaway, que era quando você levava para comer na rua, na calçada, onde fosse, que tem um pouco disso lá. Então, assim, como é que foi essa para as pessoas, na hora que chegou, tá, o que é o Kale? O que é o Kale to go? O que é o Kale do bem? Então, o Kale é justamente ele nasceu para suprir uma necessidade daqueles pacientes que passavam em consulta, né, ou que faziam a semana detox, que muitas vezes acabava a semana e dizia, e aí, agora? vou comer o quê? Vou voltar a comer macarrão, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Ai, Lília, você não vende essa comida, ai, você tem que fazer e tal e tal. E aí eu ficava com aquela sensação, não, mas comida dá muito trabalho, eu não quero isso, quero isso. E o consultório nessa época, eu clinicava todos os dias, então era bem cheio mesmo. Mas de uma hora para outra, eu comecei em viagens, para suprir uma necessidade minha, começar a procurar lugares que tinham coisas rápidas, práticas e saudáveis. Que eu gostosas. E gostosas. Legal. Que eu pudesse pegar, levar para o hotel. Às vezes em viagem a gente passa o dia todo andando. Demais. E só para comer 5 da tarde. Só come pão, você chega no aeroporto, no avião, aquele pão. Aí chega, você não espera nem a comida do restaurante chegar, porque chega uma cestinha de pão, todo mundo ataca. Pão, manteiga, azeite, isso é verdade. Né? Então, assim, senti a necessidade, comecei, o detox, né? No início, veio muito atrelado ao detox a questão do suco verde, que ganhou muita força com o detox. Inclusive, o nome do Kale é por causa do meu suco verde. Vou já contar para você. A nomenclatura, Kale, você diz? Vai, então conta, eu vou querer saber também. Kale é couve em inglês, né? E o couve é uma das plantas que mais trabalha lá dentro do nosso fígado, entendeu? Olha aí. Porque tem uma substância dentro dela chamada glicosinolato, que procura substâncias cancerígenas para colocar para fora do nosso organismo. E aí, quando eu fiz o curso lá, né, a professora dizia, vamos tentar usar o couve orgânico, porque pelo menos vem sem o agrotóxico, é menos uma coisa ruim que a gente está colocando para dentro. E aí eu comecei a ir nas feirinhas de orgânico aqui de Natal, comprar couve para fazer a semana Kale. As pessoas ficavam 7 dias fazendo dieta detox. Todo dia eles tinham que tomar um suco feito com 3 folhas de couve. Então era 10 pessoas, 3 folhas de couve, 30 folhas por dia vezes 7. Orgânico. Isso.
não era fácil achar. Imagina. E aí, a semana que começou a aumentar, de 10 pessoas, foi para 15, de 15 para 20, de 20 para 30. Legal. Até quando deu 60, eu disse, não, eu tenho que ter um canto. Tem que ter um... Então você supriu a necessidade que você já tinha. Então essa parte empreendedora, o que é legal também que você eu cozinhava na minha casa. Entendi. Entendeu? Legal. Primeiro eu comecei fazendo dentro da casa das pessoas, vamos supor, você. Juntar agora, dezembro, um grupo de 10 amigos, vai comer todo dia lá em casa e Lilian vem pra cá cozinhar pra gente. Só vai comer o que ela produzir. Era assim. Entendi. E aí eu ficava de casa em casa. E aquilo me dava um mega trabalho, era tanta caixa. Imagina, leva, tanta traz, coisa, né? puxa, Utensílio e tal. Imagina. E aí, na hora, a única refeição que fazia os 10 juntos era o almoço. E nessa hora do almoço era a hora que eu ia para a ponta da mesa, enquanto eles comiam, eu estava explicando todo o processo para eles darem continuidade quando acabasse. E aí, nisso eu chegava e o povo já ficava nas feirinhas. Eita, a menina da couve. Não, esse couve está reservado para aquela menina da couve. Não posso vender esse couve. Não pode vender. Então era a menina da couve, né? E aí, um belo dia, uma participante da Semana Kale disse, ai, Lilian, você tem que botar, essa semana detox, já está todo mundo imitando, você tem que botar um nome nessa sua semana. Aí eu fiquei assim, eu disse, só se for semana couve. Aí ela disse, não, então bota semana kale, que ela falava muito bem inglês. Legal. Aí eu disse, eita, gostei desse nome. Mas aí eu fiquei, o povo achava que meu nome era Lilian Caliani, que eu, foi tanta confusão com esse Kale no início. Achava, né, que seu nome podia ser Kale também, Cali, achava que meu nome era Cali. Né? Hoje em dia, até hoje, quando era Kale to go, o povo ligava, alô, é do Caletogo? Muito bom, mas o pior é que não tem como, porque assim, você vê a linguagem, você vê ele direto e não sabe. Eu tentei é na louca, você consegue depois entender. Tentar... Mas esse... abrasileirar a coisa. Caletoga é muito bom. Mas aí eu fiz um curso assim, com um publicitário de São Paulo, e aí a gente fez todo um estudo, entendi, quando foi realmente abrir as portas. E parabenize, que eu achei sensacional. Eu ele achei disse, muito Lilian, bom. Você já é Kale, deixa Kale mesmo, é um nome, pelo menos é um nome curtinho, é curto, é verdade, e tal, e depois isso pega aí de algum jeito, sendo Cali, sendo Kale, mas... vai pegar, se Deus quiser. Aí foi. Ele pegou. E aí, por conta desse negócio que eu queria muito, mesmo em viagem, tomar o danado do suco de couve, toda vez que eu ia viajar, eu dava um Google procurando onde tinha suco verde. E aí, essa busca me levou a lugares fantásticos espalhados pelo mundo. Que massa. E aí eu começava a contagiar, tipo, eu nunca pagava o café da manhã do hotel, porque eu já sabia que eu queria buscar essas coisinhas. Padariazinha vizinha, alguém que vendesse alguma coisa, uma vendinha. Enquanto o pessoal estava no café da manhã, Rogério embarcava comigo, que ele topa, e aí ia comigo procurar essas coisas. Então, a gente não só comia lá, como eu já levava o lanchinho desse período prolongado, alguma coisinha para deixar no quarto, e isso ia contagiando as pessoas, e eu ia vendo que as pessoas terminavam achando legal. Lília, quando você for, traga um negócio verde daquele para mim, não sei o quê. E assim eu comecei a fazer vários registros desses lugares, né? Tirava foto, criei uma pastinha no meu celular, só desses locais que eu visitava. Aí, quando foi um belo dia, surgiu um espacinho nos fundos da clínica que eu atendia, e a dona da clínica disse, Lilian, bote agora é a hora, bote. Eu disse, eu não quero ser dona de restaurante, não, mas um cantinho saudável, tá certo, é claro, eu topo. E aí foi bem legal, foi um Vou fazer uma pergunta mesmo. Agora rápida e objetiva. A gente conheceu um pouco a Lilian, nutricionista, e a Lilian empreendedora, a Lilian empresária. Como é que foi essa fase de transição? Porque uma coisa é você fazer pela demanda, você está tendo demanda, você está fazendo. Outra coisa é você fazer alguma coisa que depende um pouco das pessoas irem lá. Como é que foi essa fase de empresarial da coisa? Você botar um ambiente, comprar coisa, fornecedor, fazer, contratar pessoas, como é que foi tudo isso aí? No início, eu fiquei bem apreensiva. Imagina. Eu acho que assim, a gente tem a coragem dentro da gente, né? Quem é empreendedor. Exatamente isso. Mas todo mundo passa por essa fase do medo, né? E eu sou muito assim,
eu acordo para resolver problema. Minha felicidade é resolver problema. Exatamente isso. E a vida é isso. E às vezes o problema é bem pequenininho, como uma unha aqui, sem estar feita, em plena entrevista. Mas relaxa. Como às vezes o problema é um problemão Claro. que você tem para resolver. Lógico. Mas que a gente acorde com aquilo. Eu vou atrás, eu vou resolver e aquilo vai me trazer uma coisa boa. E aí, quando eu me vi diante desse problema... Desse desafio, você nunca tinha empreendido, acredito eu. No início era um problema, porque eu achava, ai meu Deus, está todo mundo pedindo muito, mas eu não tenho coragem, entendeu? Então, gerou um certo problema. E eu resolvi estudar. Então, fui fazer cursos nessa área. Foi o momento que eu parei um pouco até de me dedicar, que eu sempre emendava uma pós na outra, né? Parei um pouco a nutrição e fui estudar um pouco de tudo isso, né? E um dos primeiros cursos que eu fiz, eu me lembro, foi aquele Dale Carnegie. Já ouviu falar? Já. Acho que foi o que fez o livro, acho que foi... Não, acho que não, então estou confundindo, mas enfim. Foi um curso, quando eu cheguei lá, né, tava o dono da Volkswagen, o gerente do Camarões, eu disse, nossa, que negócio bacana, eu não sou nada, assim, sou só uma nutricionista e eu tô aqui. Não, mas você estava querendo ser, né? Tava querendo ser, exatamente isso. Né, então... Eu aprendi, assim, uma coisa fantástica nesse curso, porque, óbvio, que se falava muito em financeiro, em coisas que iam muito mais além, que não estava ainda nem no meu juízo. Mas uma das coisas que eu mais aprendi ali foi a lidar com pessoas. Assim, o dia a dia... É o segredo do empreendedor. É você resolver problemas, você conseguir fazer trocas voluntárias. Eu tenho certeza que todas as pessoas que foram no seu restaurante, elas foram porque quiseram e retornaram porque o produto é bom, porque o serviço é bacana, o ambiente é legal. É uma composição de coisas. É por isso que empreender é tão difícil. Se fosse uma formulazinha mágica que todo mundo faz, todo mundo empreendia e dava certo. E não é. Por isso que esse medo que você teve inicial, ele é necessário. Não tem como você empreender sem medo. Tem uma frase que Thales Gomes fala que ele é um grande... Ele inventou o 99 Táxi. Então, Uber, essas coisas todas veio daí. Ele fala um negócio, se o seu produto, na hora que você colocar em serviço, em sua empresa, ele não tiver nenhum tipo de problema, ele é tão perfeito que ele está atrasado. Porque é o seguinte, você vai ter que errar. Com certeza você deve ter erros e acertos durante essa trajetória. Com certeza. Algum errozinho no início aí que você lembra, alguma coisa que não deu certo, alguma memória ruim que você superou, teve algum nesse início? Não, eu acho que um grande segredo, assim... Eu acho que da coisa ter dado certo foi exatamente eu ter o primeiro passo aprendido a lidar com pessoas, né? E foi só um passinho, porque eu aprendo a lidar com pessoas todo dia. Por quê? Porque todo dia tem alguém diferente de mim que faz relação comigo, né? Claro. Então, tem relacionamento ali de trabalho, de consulta, então a gente... está em constante evolução, mas o que é que aconteceu? Eu ainda não tinha o Keio, então eu pude treinar isso, né? E a gente levava vários deveres de casa, era muito interessante. Então, assim, na época era a minha cozinheira que fazia tudo comigo, então minha empresa era dentro de casa e era eu e ela. E aí, um dia, o dever de casa era, você amanhã vai ter que trazer a história de vida de um funcionário seu. Eu só tinha ela, né? E, tipo, sempre naquele dia a dia. Fez a lista, consultou. Pronto. Chegou nesse dia, eu sentei para tomar café. Vamos tomar café aqui comigo? Senta aqui. Eu, dona Lília? Você. Você tem quantos filhos mesmo? E os meninos estão fazendo o quê? Menina, olha, foi tanto papo. E ela se empolgou. Você fez um podcast na sua casa com ela. Bem, você se separou. Menina, você se separou por isso. Pô, você é uma guerreira. Com esses 3 meninos nas costas. Você quer dizer, aquilo começou a fluir, a gente foi tendo, se ajudando uma a outra, né? Porque quando você cria uma empresa, é muito disso, né? Todo dia você precisa ajudar alguém. E todo mundo que chega ali precisa estar com aquela consciência que somos uma equipe. Né? Então, assim, isso foi muito legal, muito mesmo. Outra coisa que foi legal de dever de casa foi que ele mandou a gente pensar em uma pessoa que a gente admira e que tem, assim, muito sucesso. Muito sucesso e é rico e se deu bem, ganhou dinheiro e tá lá no topo da fama.
e quais são as principais características daquela pessoa que lhe chama a atenção. Então isso também é bacana, porque você vai criando metas de onde você quer chegar ou de como você quer se portar para ver se você chega ali. Nossa, aquela pessoa é tão simpática, ela é isso, ela é aquilo. Vou lhe perguntar, quem foi essa pessoa que você pensou? Silvio Santos. Fantástico. Fantástico. Que eu Foi. sou fã, acredito que seja um dos grandes ícones da nossa TV. Não só da TV brasileira, ele é porque tem SBT, claro, mas ele como pessoa. Tem várias entrevistas dele, vários discursos, várias frases que são sensacionais. E foi tão legal que foi a primeira pessoa assim, que eu admiro e que cresci com isso. E que veio na minha cabeça, que depois eu fui para casa e aí eu fui ver várias coisas dele, fui ver vídeo, olha, foi muito legal. Eu terminei descobrindo ainda muito mais coisas e virei muito mais fã. Né? Legal. Mas ele foi um deles, sim, foi bem legal. Não, e assim, em quem a gente se espelha, normalmente a gente vai criar aquele caminho, que você vai extrair coisas que você foi fazendo e tudo mais. E depois disso eu comecei assim, aí quando acabou o curso, eu disse, não posso ficar parada, eu gostei muito dessa coisa. Agora vamos, que eu tô vendo que eu tô sabendo lidar com as coisas, né? Aí formei lá nesse curso, aí contratei uma pessoa para fazer um coach, né? E essa pessoa é a gerente do Keio hoje. Ela foi minha coach, né? Então, assim... Então, ela abriu mão da atividade dela para trabalhar com você? Ela assim, tem outros trabalhos, mas está focando mais. Mas ela também embarcou muito nessa ideia, né? Que é Dani e Léo. Na verdade, é uma dupla. Entendi. Os dois trabalham comigo até hoje, que você conheceu eles lá. Gente boníssima, inclusive eu fiz vários elogios, inclusive eu coloco aqui no ar, inclusive parabenizando os dois pelo atendimento, pela recepção, foi ótimo. Ela faz esse trabalho de coach, e aí ela foi ser minha coach, e esse processo de coach, como lá era um curso em grupo, aí veio para as feridas, né? O que é que faz ter esse medo, por que você não quer, e por que você quer, para a gente botar na balança os prós e os contras. Até eu dizer, pronto. E, de fato, ela me ajudou a descobrir o que é que eu sei fazer, no que é que eu sou boa. Porque à medida que você descobre no que é que você é boa, você começa a descobrir também no que você não é. Não é bom. E aí você começa a ver de quem você precisa para estar junto de você nesse momento. Se eu não sou boa no financeiro, se eu não gosto de fazer tal coisa, quem é que eu preciso? Que normalmente é o grande problema do empreendedor mais tradicional, que é quando ele quer centralizar tudo. Então você quer cozinhar, você quer atender, você quer limpar a mesa, você quer atender a pessoa, você quer ser o caixa, você quer ser tudo. Não tem como. Então você começa a ter que delegar funções e você vai priorizar naquilo que você é melhor, delegar funções, porque você vai começar a ver que as outras pessoas, elas podem fazer do mesmo jeito ou até melhor as coisas que você fazia. Então, se eu fosse fazer toda essa estrutura aqui sozinho, não tem como. Fabiano tá lá, ele é muito melhor do que eu fazendo o que ele faz. Ana Carla, todas as pessoas que estão envolvidas são melhores. O problema do empreendedor é quando se ele começa a descentralizar, ele começa a melhorar. Então, tenho certeza que você realmente deu uma guinada muito boa quando você encontrou essas pessoas. Foi muito legal. Aí eu vi que eu precisava de alguém, né, do financeiro, para dizer se eu tinha ou não tinha esse dinheiro para fazer isso. Aí esse alguém foi meu marido, né? Claro. Sabia que esse dia ia chegar. Agora vamos empreender, vamos fazer isso aqui. Esse dinheiro pra cá, pra ver. Vai parar de gastar com isso, vai parar de gastar com aquilo. Aí me deu 1 ano. Eu sou extremamente imediatista. Eu disse, 1 ano? É muito tempo. Esse negócio não vai estar pronto mês que vem, não. Não quero mais, não. Rogério, tá pensando que é assim? Não é assim, não. Deu 1 ano. Durante 1 ano, todo mês eu quero X aqui. Aí foi. E aí, foi isso. Eu tive realmente, assim, pessoas... Mas sempre foi naquele mesmo local? Ou não, ele era ali na mesma rua Trairi. Certo. Mas era dentro de uma clínica de estética, onde eu atendia no consultório. Era bem pequenininho. Entendi. Tinha 4 mesas. Legal. Ok. E aí, aí eu no início queria já ser grandona, viu? Na minha cabeça eu já ia para aquela casa lá que eu sou hoje. Sim, entendi. Aí, Rogério, é o quê? Não. Pode baixar a bolinha. Mas ele tá certo. Você vai começar aqui, você fica, Rogério, eu tenho certeza que vai dar certo. Não é assim, Lilian, vamos começar pequeno, você tem que primeiro treinar as pessoas. E realmente é uma construção, porque é uma culinária diferente da tradicional, né? Então, por exemplo, eu não uso alho
no dia a dia lá no QI. Né? Porque existem algumas patologias Agora de eu quero que você saiba que eu adoro alho, mas legal. Não, por exemplo, tem pessoas que têm síndrome do intestino irritável. E é uma patologia muito comum, que ela é ligada ao emocional. É quando você seu sistema nervoso joga para o intestino toda aquela carga Então, o de problema, estresse. o alho pode dar um... Não, aí calma. É. Quando ele Tá vendo aí, joga, legal? quando ele joga toda essa carga de estresse, o intestino inflama. A sintomatologia é terrível. Essas pessoas, elas têm todos os dias, basicamente, estufamento abdominal, gases, transtornos intestinais, como alternância de diarreia, constipação, dor de cabeça. Então, assim, Caramba. tem muita coisa associada. E ela pensa que está com uma doença mega grave. Pessoal. Deixa que existem alimentos que não podem ser usados para quem tem síndrome do intestino irritável. Então, a gente faz a retirada desses alimentos e a pessoa simplesmente passa a não ter mais nada. Que é por passe de mágica. É fantástico. Que a pessoa, E caramba, um que dos sensacional. alimentos é o alho. Brócolis também não pode, porque é uma dieta específica chamada FODMAP. Tem que fazer uma dieta de baixa fermentação. Esse nome FODMAP são alimentos fermentáveis, certo? É uma sigla que relaciona esses alimentos fermentáveis. E aí não podia o alho. E eu atendo muita gente que tem síndrome do intestino irritável. Então, eu disse, já que eu vou cozinhar aqui para vender, por que não fazer sem o alho para poder abranger e trazer qualidade para essas pessoas? Porque no início eu pensava assim, vai ser meu público do consultório, eles vão sair do consultório, resolver a vida deles aqui e acabou. Mas depois a coisa foi crescendo mais, né? E aí eu atendo muita gente que tem intolerância a glúten, pacientes celíacos, então tira o glúten. Muita gente que tem alergia à proteína do leite, tira a proteína do leite, então não pode ter leite de vaca. Só uma pergunta, só para interromper. Essa questão do glúten está muito em alta também em certos alimentos. Você acha que isso pode ter sido ocasionado por conta justamente dos agrotóxicos que são utilizados, assim, essa alimentação mais industrializada? Porque, assim, acredito que há 20, 30 anos atrás existiam esses problemas também de glúten? É o seguinte, tanto o glúten como o leite são dois alimentos que têm duas proteínas que foram muito modificadas na indústria. Entendi. Por exemplo, o glúten da época de Cristo, ele sofreu 400 vezes mutações, Caramba, aí geneticamente falando. E qual a função do glúten na culinária? Dar liga ao alimento. Então, imagine aqui uma cola e você potencializa 400 vezes o efeito dessa cola. Como é que o intestino vai lidar com aquilo? Talvez um pouquinho de glúten, ok. Mas um pocão daquelas pessoas que tomam café com glúten, lancham com glúten, almoçam com glúten, lancham com glúten, jantam com glúten, colou o intestino. Tudo, não consegue. E o nosso intestino, ele é a base de tudo. Ele é o centro de absorção de todas as vitaminas e minerais que a gente consome. Então imagine um chicletinho colado nessa parede, a pessoa vai ficando sem energia, a pessoa vai ficando... Uma série de patologias começa a chegar junto, né? Lili, minha amiga, agradecer aqui sua atenção. Acho que foi um programa que passou extremamente rápido. Inclusive, pega aqui o brinde aqui para ela que eu disse da Biostratos, trouxe aqui para você, para lhe presentear com isso, que eu acho que você é uma pessoa sensacional. Então, tem cremes, tem tudo aqui para você utilizar. Então, pessoal, depois a gente tira aqui uma fotinha aqui para poder formalizar isso aqui. De todo modo, queria parabenizar muito pelo seu trabalho, por quem você é, pela sua coragem. Acho que não é fácil. Nosso programa ficou até curto, de acordo com tanto papo que tem aqui, que fluiu muito bem. A gente volta, não tem problema nenhum. Eu já disse para todo mundo aqui, quem gostar pode voltar, que não tem problema não. Então, queria agradecer mais uma vez, acho que foi ótimo, acho que vale a pena até ter um repeteco depois. Vou ser frequentador agora do seu restaurante. Porque não deu tempo nem a gente chegar no QI novo, né? Não foi, rapaz. Então, já que não deu tempo de chegar, eu quero convidar todos vocês para conhecer lá o meu espaço, na rua Trairi, número 565, esquina com o Campos Sales. Muito bom, recomendadíssimo. Eu achei o ambiente fantástico. Eu acho que é algo que a gente tem que começar a cultuar
também essa alimentação saudável. E uma coisa que eu achei interessante é a questão do preço. Muita gente acha que é mais caro, não sei o quê, mas não, são preços compatíveis com a alimentação mais convencional. Então, porque muitas vezes você vai comprar esses produtos diferenciados para fazer em casa, você gasta um horror, nem faz em casa e estraga, né? É verdade. Então é melhor ir lá pro quê? Fica a dica. Boa. Minha amiga, mais uma vez, muito obrigado. Obrigada mais uma vez. Gente, espero que tenham gostado. Então, quinta-feira, 22 horas, sempre tem aqui um programa excelente para você. E não se deixe de inscrever no canal do YouTube. Então, valeu. Tchau, tchau. Realmente Cast. Oferecimento Bioextratos Cosméticos Naturais e TRR, entregando energia Potiguar. Essa é mais uma empresa do grupo JM Empreendimentos.